A gente resolveu algumas questões ontem e vamos resolver a questão 16 hoje, tá? A solução real da equação menos 1 é igual ao log de 2x sobre x mais 1 na base 5. Beleza. Como é que eu faço a solução disso aqui? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Vou dar um tempinho para vocês, tá? Tentarem resolver e eu vou pegar aqui o livro para apoiar aqui. Nessa questão, gente, o que a gente faz? Eu não tenho a propriedade básica de logaritmo, que é logaritmo de b na base a é igual a x. E daqui eu tiro o quê? Eu tiro que a elevado a x é igual a b, né? Eu tiro isso. Então, a elevado a x é igual a b. Essa é a propriedade básica. No exercício, me dá o quê? Me dá ali que log de 2x sobre x mais 1, isso na base 5, é igual a menos 1. Então, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que 5 elevado a menos 1 é igual a 2x sobre isso aqui. Então, é isso que eu vou fazer. 5 elevado a menos 1 é igual a 2x sobre x mais 1. O que eu posso fazer? Olha só, esse 5 elevado a menos 1, eu posso escrever assim, ó, 1/5, não é? No inverso. Beleza, vou fazer aqui embaixo. Então, eu tenho 1/5 é igual a 2x sobre x mais 1. Beleza, multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? Vou ter 10x é igual a x mais 1. Passo o x subtraindo, vou ficar com 9x é igual a 1. Logo, x é igual ao quê? A 1 nono. Olha aqui minha resposta. Conseguiram compreender aí? Gente, vocês têm que me falar qual é a dúvida de vocês para eu tentar sanar aqui, tá? Porque basicamente o que a gente vai fazer é o mesmo processo em todas. É exatamente o mesmo processo. A diferença é, se estiver somando, né? Quando eu vou usar a condição de existência? Vamos lá. Aqui, se eu fizer a condição de existência, sempre que tiver variável, eu uso a condição de existência. Nesse caso, o exercício não deu que nenhuma resposta não seria possível. Tá vendo? Então, se eu fizesse aqui, ó, 2x sobre x mais 1 é maior que zero, né? Se eu fizesse isso aqui, daqui de cima eu tinha que calcular minha raiz, né? Então, 2x ser igual a zero, logo x tem que ser igual a zero. E aqui embaixo eu calculo minha raiz. X mais 1 tem que ser igual a zero, né? Na verdade, tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente, logo x tem que ser diferente de menos 1. Concordam comigo? Lembra de inequações? Porque aqui embaixo não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Beleza. Então, já que isso tem que ser maior que zero, eu vejo aqui. Se eu fizer estudo sinal para cá, eu vejo que a função é crescente e corta aqui no zero. Se eu fizer estudo sinal para cá, eu vejo que a função ela é crescente também e corta aqui no menos 1. Certo?
Então, se eu fizesse o quadrinho de sinais, né? Lembra do quadrinho de sinais? 0 e colocar as duas raízes aqui, 0 e menos 1, colocar aqui menos 1 e 0. Se eu fizesse o quadrinho de sinais para as duas, colocar aqui a primeira função, né? A primeira função que é essa aqui, ela seria negativa antes do zero e positiva depois. Negativa antes do zero e positiva depois. A segunda função ela é negativa antes do 1 e depois do 1 ela é positiva. A multiplicação de sinais, né, vamos dizer aqui é que antes do menos 1 ela é positiva, entre o menos 1 e o 0 ela é negativa e acima do 0 ela é positiva. Então, tá vendo que ela é positiva nesse intervalo aqui em que o meu número veio? Então, eu falo que esse número está dentro da condição. Certo? Ela só não vai ser solução se tiver aqui dentro, entre o menos 1 e o 0. Então, quando que eu uso a condição de existência? Sempre. Sempre você usa a condição de existência. Tá bom? Por que eu não usei aqui? Porque ele me deu uma questão aberta e não tinha nenhuma questão que não era possível falar, sistema não é possível, não tem solução. Aí eu teria que calcular a condição de existência para saber qual seria a solução. Beleza? Gente, vocês estão muito calados. 17, 18, tá aí no exercício, tá? É a mesma, tá nas tarefas para entregarem. Vou fazer com vocês a 19, tá? 17, 18, vocês vão fazer aí. Só vou dar uma lida para ajudar, tá? E não, nem vou fazer agora. Ele fala assim, ó, nas análises químicas de soluções, o pH é muito utilizado e através dele o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é uma função logarítmica dada por isso aqui. Essa é a função, em que isso aqui é a concentração de H+ na solução, concentração hidrogeniônica, né? Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH 5, podemos dizer que a concentração hidrogeniônica vale, ou seja, no lugar do pH vou trocar por 5. Lembrando que aqui é log 10, eu tenho que calcular essa minha concentração. Tá? É isso aí que é o pH. Aí vocês vão achar aí o resultado. Questão 18. Ele fala assim, ó, os alunos do curso do meio ambiente do campus Cabo de Santo Agostinho observaram que o número de flores em uma árvore X segue o modelo matemático FH, que é igual a 16 menos log de 3H mais 1 na base 2, em que FH é a quantidade de horas, a quantidade de flores após H horas de observação. Após quanto tempo de observação essa árvore estará apenas com 10 flores? 10 flores. Então, significa que no lugar do F, olha só, a gente está introduzindo o conceito de função, né? Não vou fazer, só vou dar ideia para vocês. Seguinte, se esse aqui é o número de flores e H é o tempo em horas, 10 flores significa que no lugar disso aqui, eu vou colocar 10 e quero descobrir o meu H. Certo? Aí vocês vão ter como fazer aí. Beleza? Tiverem ideia de como vocês vão fazer aí? Eu não vou fazer essas questões aqui agora, tá? Não vou fazer agora com vocês. Vamos fazer essa questão 19. Questão 19, ele fala assim, ó, o número real que satisfaz a equação, essa aqui é a equação. Ele está perguntando qual é esse número real. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, o que a gente tem que fazer? A gente pode aplicar a condição de existência,
né? Ou, né, na verdade, a gente vê aqui que aplica a propriedade básica de logaritmo, né? Qual é a propriedade básica de logaritmo? Eu tenho aqui que o log de b na base a é igual a x, né? Log de b na base a é igual a x. Então, o que eu faço? A elevado a x é igual a b. Aí eu resolvo uma equação. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E vamos lá. Gente, ficou clara a leitura das outras questões? Que são as questões da atividade que vocês vão entregar para mim? Então, vamos lá. Olha só. Vou usar a propriedade básica de logaritmo. Então, eu tenho 2 elevado a 2x igual a isso aqui. Até aqui todo mundo entendeu, né? Que esse aqui é o básico que a gente está estudando. 2 elevado a 2x, isso é igual a 12 menos 2 elevado a x. Beleza, eu vou transformar isso numa equação. 2 elevado a x, colocar assim, ó, ao quadrado, menos 2 elevado a x, vai ficar positivo, vai passar para o lado de cá, menos 12 é igual a zero. Beleza, e depois que eu fiz isso aqui, o que eu faço? Vou chamar uma variável auxiliar, que vai ser 2 elevado a x. Para quê? Para que eu resolva essa equação aqui. Então, vou ficar com a ao quadrado mais a menos 12 igual a zero. Se eu fizer delta e bhaskara aqui, eu vou achar aqui o meu A1 menos 4 e vou achar aqui o meu A2 igual a 3, certo? Você pode fazer soma e produto, pode fazer delta e bhaskara, tanto faz aqui o que você vai usar, beleza? Depois que você fizer isso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer a substituição. Ah, então menos 4 é igual a 2 elevado a x. É possível acontecer isso aqui? Isso aqui não é possível. Então, a gente tenta o outro. Então, 3 é igual a 2 elevado a x. Por que não é possível, Ron? Porque aqui deu negativo, tá? Então, beleza. Eu tenho isso aqui é possível. O que eu faço para resolver isso aqui? Ó? Se eu aplicar logaritmo nos dois lados da equação, né, ou se eu lembrar da definição básica de logaritmo, eu vou ter aqui ó, que o logaritmo, né, o logaritmo de 3 na base 2 é igual a x. Por que, Juan? Porque é justamente o processo de logaritmo que a gente faz, né? Ó. Logaritmo de b na base a não é igual a x? A elevado a x é igual a b. Foi isso que a gente fez. Ó. A elevado a x igual a b. Beleza aí? Então, resposta alternativa é. A parte importante, ó, transformar isso e lembrar da variável auxiliar. Tá vendo que a gente começa a usar mais artifícios aí para poder resolver as questões? Questão 20, vamos lá. Na questão 20, ele fala assim, ó, os valores de x que satisfazem a equação log de ax mais b na base x é igual a 2 são 2 e 3. Nessas condições, os respectivos valores de a e b são... Então, ele falou já que os valores de x são 2 e 3. Então, o que a gente faz? Vamos substituir, né? Vamos substituir aí. Gente, vocês estão tão calados. Não é normal vocês estarem assim. O que está acontecendo? Fala para mim. Não guarda para você, não. Ó, vai ficar log de a vezes 2, né? Vamos colocar log de 2a. Log de 2a mais b. Isso é igual a 2 na base 2. E o log de 3a mais b é igual a 3, ou é igual a 2 na base 3. Certo? O que eu posso fazer aqui para resolver?
faço isso aqui, né? 2 elevado a 2 é igual a isso. Então, ó, 2 elevado a 2 é igual a 2a mais b. Então, e aqui eu tenho 3 elevado a 2 é igual a 3a mais b. Então, 3 elevado a 2 é igual a 3a mais b. Beleza, tem um sisteminha, né? Então eu tenho, ó, 2a mais b é igual a 4. 2a mais b é igual a 4. E tenho que 3a mais b é igual a 9. Se eu subtrair essa equação daqui, é porque as férias estão chegando. Então, irmão, não vamos desanimar nesse ponto das férias, não. Se eu subtrair, ó, vai ficar 3a menos 2a sobra a. B menos b dá 0. 9 menos 4 dá 5. Então, meu a é 5. A e B são, respectivamente, aqui. Achei minha resposta. Né? Resposta aí, letra D. Mas você nem achou o valor de B. Só substituir aqui, ó. 2A não é 10? Então vai ficar 10 mais B é igual a 4. Então B vai ser menos 6. Olha aí, ó. Achamos o valor de A e B. Tranquilos? Tranquilos? Estão entendendo, gente? Olha só, tá vendo que sempre eu estou fazendo a mesma coisa? Sempre eu estou fazendo a mesma coisa que ele está me pedindo? Ele sempre está pedindo basicamente a mesma coisa, eu sempre estou tendo que calcular a mesma coisa. Olha essa questão 21. Olha só, ele fala, se os números reais a e b são tais que a menos b é igual a 48 e o log de a na base 2 menos o log de b na base 2 é igual a 2. Ele está querendo saber qual o valor de a mais b. O que a gente faz, gente? Aí você fica assim, nossa, Roma, isso é muito difícil, é um sistema com logaritmo. O que a gente faz aqui? Ó? Eu tenho uma propriedade para isso, né? O log de a dividido por b na base 2 é igual a 2. Então, significa que 2 elevado a 2, que dá 4, vai ser a dividido por b. Então, eu posso substituir aqui e falar assim, ó, que A é igual a 4B. Concordam comigo? Alguém não entendeu o que foi feito? Alguém se manifeste. Não entendeu? Vamos lá. De novo. Qual a definição básica de logaritmo? Definição básica de logaritmo é essa aqui, ó. Log de b na base a, que é igual a x. Então, a elevado a x é igual a b. Né? A elevado a x é igual a b. Essa é a definição básica de logaritmo. Só que a gente tem aquela propriedade. Se eu estou subtraindo os logaritmos, o que eu faço? Eu posso fazer a divisão deles. Então, estou falando assim, ó, que o log de a dividido por b, que é aquela nossa propriedade, na base 2, como estão na mesma base, isso é igual a 2. Até aqui, entenderam? Beleza. E o que eu faço aqui agora? Aplico essa propriedade básica de logaritmo. Então, vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 é igual a dividido por B. Entenderam aqui? Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que meu A vai ser igual a 4B. Tá, se meu A é 4B, eu posso substituir isso aqui, ó, aqui. Olha só, 4b menos b é igual a 48. Então, significa que 3b é igual a 48. Então, b é quanto? 48 dividido por 3. Sim, multiplica cruzado aqui, ó. Tá? Equação
básica aí de primeiro grau, que a gente faz aí o tempo todo. Tá, 48 dividido por 3. Quanto que é 48 dividido por 3? Dá 16, né? 16. Tá, B é 16. Se o A é 4B, né? Então, se eu substituir aqui, ó, eu tenho 5B, vai ser igual a quanto, né? Porque, ó, A mais B, e A é 4B, então vai ficar 4B, 4B mais B. Isso vai ser quanto? Né? 5 vezes B. Se B é 16, vai ficar 5 vezes 16, e isso vai me dar aí 80. Beleza? Conseguiram compreender aí? Gente, tá vendo que a matéria de logaritmo não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal fala? A questão é, deixa eu mostrar minha cara aqui para vocês, para falar qual a grande dificuldade do logaritmo. Logaritmo, a gente tem aquelas propriedades. Só que o logaritmo, ele exige que você saiba outras coisas, né? Ele exige que você saiba uma função de segundo grau, ele exige que você saiba uma equação quadrática, uma equação de primeiro grau, ele exige que você saiba uma função exponencial. Aí, por conta do resto, que a gente não consegue pegar direito, aí o pessoal fala, ah, isso aqui é difícil, mas não é. Né? Se entendendo a propriedade, a gente consegue fazer essas questões aí do nível básico aí, tranquilos. Por quê? A gente tem que lembrar de aplicar a propriedade. Beleza? Então, questão 22. Depois vocês tentem fazer as questões, tá, gente? As questões, tanto as que eu já resolvi para vocês realmente aprenderem e as que tá propostas aí para vocês. Ele fala assim na questão 22. A equação 2 menos log de x é igual ao log de 3x mais 5. Ele está querendo saber se admite uma solução real, admite duas soluções reais positivas. O que acontece aí? Quantas soluções tem essa equação? Vou fazer aqui com vocês. E já vamos aqui, ó. Esse 2, eu posso transformar ele em log de x. Né? Poderia colocar assim, ó. Só para facilitar. Ou posso deixar o 2 sozinho aqui e colocar assim, que o log de 3x mais 5 mais o log de x é igual a 2. Poderia fazer isso? Poderia. O que eu posso fazer também? A condição de existência. A condição de existência para cá, né, de 3x mais 5 ser maior que zero, é que meu 3x seja maior que menos 5, ou seja, que meu x seja maior que menos 5 terços. A condição de existência aqui é que meu x seja maior que zero. Então, essa condição aqui é mais abrangente do que essa, né? É mais, na verdade, mais restrita do que essa. Então, meu x tem que ser maior que zero. Beleza. Achei aqui que meu x tem que ser maior que zero. O que eu vou fazer para resolver essa equação? Aplicar a propriedade aqui. Qual propriedade que eu aplico aqui? Falem para mim. Qual propriedade que eu tenho aqui? Dessa soma. Soma de logaritmos. Soma de logaritmos eu multiplico, tá? Subtração que eu divido, tá bom? É igual função exponencial. Logaritmos de mesma base que estão somando, eu passo a multiplicar, e logaritmos de mesma base que estão dividindo, que estão subtraindo, eu posso dividir. Então, ó, vai ficar log de 3x mais 5
que multiplica, vou colocar, que multiplica x. Está na base 10 e isso é igual a 2. Certo? Então, beleza. Prosseguindo com a resolução, como eu sei que aqui está na base 10, posso fazer 10 ao quadrado, né? Então, vai ficar 100. É igual a isso aqui. Então, 3x² mais 5x é igual a isso aqui. Se eu passar o 10 por 100 subtraindo, né? Eu vou ficar com isso menos 100 igual a zero. Igual a zero. Entenderam o que foi feito? Cadê vocês? Entenderam até aqui? Que essa eu acho que não dá tempo da gente voltar, não. Então, ó, calculando meu delta. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, vai ficar isso aqui. Beleza, meu delta vai ser quanto? 4 vezes 3, 12, vezes 100, 1.200. Então, 1.225. Quanto que dá, gente, a raiz de 1.225? Vocês lembram? X vai ser menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz de 1.225 sobre 2a. Sobre 2a, que é 6. Então, perguntando, gente, o 100 veio de onde? Aqui na base 10, o que a gente fez? Aplicou propriedade, né? Ó, 10 ao quadrado é igual a isso, tá? Olha só, vou colocar aqui, ó, não ficou assim, ó, 10 ao quadrado é igual a 3x mais 5 que multiplica x. Entendeu de onde veio o 100? Olha o 100 aqui, da propriedade básica de logaritmo. Tá, gente? 1.225 tem raiz? Vou colocar aqui a raiz de 1.225. É 35 mesmo. Então, ó, eu vou ter aqui solução. Vamos ver quanto que vai dar a solução. Uma das soluções vai ser 35 menos 5 dá 30 dividido por 6 dá 5. A outra solução vai dar menos 40 sobre 6. Só que, olha só que interessante. Na minha condição de existência, que está aqui, ele me falou que meu x tinha que ser maior que menos 5 terços ou que meu x tinha que ser maior que zero. A única que satisfaz essa solução é 5. Por quê? Menos 40 sextos, se eu simplificar aqui, vai ficar menos 20 terços. Menos 20 terços é menor que menos 5 terços. E tinha que ser maior que menos 5 terços. Na verdade entra, né, na solução. Estou até falando errado aqui. Por quê? Vamos colocar a reta real aqui. Ah, não entra. Não entra. Por quê? Minha condição disso tem que ser maior que zero. Tem que satisfazer as duas, tá? Maior que zero. É isso aqui, ó. Já que a condição mais restrita é essa aqui não entra, logo a resposta para mim é menos 5. Então, ó, admite uma única solução real, né? É o que a gente tem. Admite uma única solução real. Tá? Letra A aqui, ó. Conseguiram entender, gente? A gente finaliza aqui nossa aula, tá? E espero que tenham compreendido aí um pouquinho dos exercícios de hoje. Recomendo assistir essa aula, reassistir, fazer exercício, treinar para aprender e ficar craque nessa matéria. Beleza? Então, ó, um beijão para vocês e até a aula de terça-feira. Tchau, tchau.